É isso aí, pessoal. Está começando mais um meu, o seu, o nosso Missão Jovem na TV. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui. Mais uma semana se passou e olha aqui, Missão Jovem tá chegando com tudo. Já vai tirando a sua selfie, já vai tirando a sua foto, marcando o Instagram da Missão Jovem, porque hoje o programa tá com tudo, rapaz. É isso mesmo, sejam muito bem-vindos. Chame os amigos, os familiares, coloca todo mundo na frente da televisão, porque Missão Jovem na TV chegou com muita alegria. E claro, muitas bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua casa. É isso aí, pessoal. E você que ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, um recadinho de toda semana aqui. Você que quer ficar por dentro de todas as novidades, de todas as programações que acontecem, tá aqui o Instagram da Missão Jovem. E não perca a oportunidade de ser abençoado. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que sempre que tiver novidade você ficar ligadinho e ser os primeiros a serem notificados, tá? É isso mesmo, sem contar que lá tem muito conteúdo legal, sempre tem os Reels aí, a galera do marketing sempre trabalhando para levar conteúdos de Deus para a sua vida, viu? Então, fica por dentro, segue lá e não perde nada. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer também cada mensagem de apoio, cada feedback que vocês têm mandado pra gente, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Vocês que acompanham, que sempre tiram uma foto, manda pra gente, prestando aquele apoio. A gente fica muito feliz com cada retorno de vocês. Saiba que a opinião de cada um de vocês é muito importante para que a gente possa estar sempre levando o melhor aqui para cada um que está nos assistindo. É verdade. Esses dias eu tive uma experiência bem interessante, que eu fui numa loja e a moça que me atendeu disse: olha, minha filha acompanha Missão Jovem na TV toda quinta-feira, minha filha tem 11 anos, e toda quinta-feira ela diz: mãe, vamos assistir Missão Jovem na TV. Então, fica aí já o nosso carinho para todos vocês que estão sempre aqui ligadinhos. É isso aí, e pessoal. Hoje nós temos aqui, a gente sempre fala isso, né? Mas é porque realmente sempre vem aqui pessoas especiais, pessoas de Deus, pessoas que têm uma palavra, um louvor, tem quiz bíblico, tem muita diversão também. A mocidade aqui tá em peso. Daqui a pouquinho você vai conhecer os nossos convidados especiais de hoje. É isso aí, pessoal. Segundo bloco hoje tem a congregação Tribo de Levi versus congregação Fonte de Glória! Hoje a disputa aqui vai ser acirrada. Quem será que tá mais afiado? Até nos bastidores aqui já começaram. Já começaram ali algumas provocações. Quem ali. Será já que disseram que a vitória vai pra Tribo de Levi, o outro já falou que vai pra Fonte de Glória. Vamos ver, daqui a pouco vai ser decidido aqui pra onde é que de fato vai a vitória de hoje, já né? Já forma a sua torcida aí, viu? É gente, mas agora a gente vai chamar um quadro muito legal. Eu particularmente amo esse quadro. Sei que você que ama adorar o Senhor, que ama louvor, também gosta muito. A gente está falando do quadro, vamos chamar juntos? Tá vindo aí? Talento Jovem! Roda a vinheta, produção! Bom, gente, como nós sempre enfatizamos aqui, a Missão Jovem ela é um celeiro de talentos, de pregadores, de levitas, de pessoas que ministram, que fazem a obra de Deus com tanto amor e carinho. Essa juventude que Deus tem levantado nesse tempo para abençoar não só a nossa igreja, como a sociedade em Marabá. E nós estamos muito felizes porque hoje aqui no programa nós temos uma participação mais do que especial de um super talento jovem, de uma jovem que é uma bênção. Eu estou falando dela, da cantora Raquel. Dá um tchauzinho aí. Ela que é lá da Igreja do Templo Liberdade. Inclusive, queremos mandar um abraço para toda a galera aí do Templo Liberdade. Gente, um abraço para todos vocês, essa congregação abençoada. Que Deus venha abençoar todos. Pastor Edson, né? Pastor Edson. Um abraço para o nosso líder aí, Pastor Edson. Deus abençoe vocês. Amém. E junto com ela está a Naila, que também é lá da Liberdade, e o Guilherme, que é do Templo Pentecoste, que estarão aqui também ministrando juntos hoje o louvor para os nossos corações. Eu já quero deixar aqui a oportunidade para a Raquel ministrar o primeiro louvor. Amém, glória a Deus. Eu quero neste momento, agradecer ao convite da Lanusa e Tiago, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente,
e nós viemos louvar o nome do Senhor. Então vamos adorar ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Glória a Deus, que canção abençoada, que louvor abençoado, que marcou época, né? Canção aí da Aline Barros, que a gente pôde ser aqui abençoado através da voz aqui da Raquel. E a gente nesse momento queria ouvir de você, Raquel, assim, como que surgiu assim o seu ministério, aonde você começou, com quantos anos você começou a cantar, se você já fez escola de música. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, para quem está assistindo em casa. Bom, desde criança, eu nasci no berço evangélico e desde criança eu
eu vim louvando, né, o Senhor. Foi desde criança eu vim desenvolvendo o meu ministério de louvor. E, assim, eu nunca fiz aula de canto. Nunca. O dom É aperfeiçoado o dom por mesmo Deus. de Deus, né? E eu sou muito grata por esse dom Amém. que Deus ele me deu, né? É um dom, assim, que Deus, cada dia, ele tem me capacitado, Glória né? a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus, né? Como a gente sempre bate na tecla aqui, você que tem um dom, você que tem um chamado, não perca tempo, faça a obra do Senhor mesmo, se dedique na sua juventude. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, use toda a sua juventude para adorar, para fazer a obra do Senhor, para crescer espiritualmente. É isso Daqui aí, pessoal. a pouquinho a gente volta com Daqui mais a pouquinho louvor, tem mais né? louvor com a nossa cantora Raquel, que está aqui abrilhantando esse programa. E nós vamos chamar agora um quadro também que é muito interessante, que é ele. Curiosidades Bíblicas. Roda a vinheta, produção. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Inclusive, algumas vezes fazia o papel de porta-voz do grupo. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Pedro era irmão de André, que também era pescador, e muito provavelmente era o mesmo ofício de seu pai, Jonas. Eles provavelmente cresceram em Betsaida, do lado norte do Mar da Galileia. Porém, no período em que foram chamados por Jesus, eles moravam em Cafarnaum, na Galileia. A casa de Pedro era grande o suficiente para acomodar Jesus e seus seguidores, e era aceitável que estivesse localizada próxima à sinagoga de Cafarnaum. Pedro era casado, e sabemos disso pois Jesus curou a sua sogra em Marcos 1:30. Ele possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia constante contato com os gentios. As primeiras palavras de Jesus para Pedro foram: "Sigam-me". Essa ordem não significava que Pedro deveria seguir Jesus apenas em suas viagens, mas também em seu exemplo e imitasse o seu caráter. Seguir Jesus envolvia um sacrifício significativo para Pedro. Ele teria que abandonar a sua profissão de pescador. É possível que a sua esposa frequentemente o acompanhasse em suas viagens ministeriais na igreja primitiva. O nome original do apóstolo provavelmente era o hebraico Simeão, citado em alguns textos como de Atos 15:14 e 2 Pedro 1:1. E talvez ele tenha adotado o grego, Simão, com pronúncia semelhante. Quando Jesus entrou na vida de Simeão, ele se tornou um novo homem, com novos objetivos e novas prioridades. Porém, ele não era perfeito. Podemos tentar imaginar o que Jesus viu nesse homem para atribuir a ele um novo nome. Em aramaico, Cefas, que em grego é Petros, ou seja, Pedro, que significa pedra ou rocha. Nesse momento, Jesus não viu apenas Simão, mas quem ele se tornaria. Nesse ato, Jesus apontou para uma mudança de caráter na vida do discípulo. Pedro era muito impulsivo e certamente não era firme como uma pedra a maioria das vezes. Mas quando Jesus escolhe seus seguidores, não procura pessoas ideais, mas reais. Aleluia! Ele buscou pessoas que poderiam ser modificadas por seu amor. Assim, no Novo Testamento, cita o apóstolo Pedro com essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo o chamava de Cefas. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro. E Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro, e depois passou a designá-lo como Pedro. Quando Jesus escolheu os 12 homens entre aqueles que o seguiam para receberem um treinamento especial para serem líderes, Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estavam mais perto do Senhor. Nas listas que trazem a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece em primeiro lugar. Vejamos aqui algumas características de Pedro. Como eu disse anteriormente, Pedro era impulsivo por natureza. Mas ele também era compassivo e afetuoso. Ele era cheio de contradições estranhas e às vezes presunçoso. Algumas vezes ele era tímido e covarde. Ele também foi abnegado, e apesar desses momentos de abnegação, ele também era inclinado para ser egoísta.
Ele era dotado de visão espiritual. Também era lento para entender algumas verdades mais profundas. Depois do batismo do Espírito Santo em Pentecostes, ele se tornou realmente uma rocha, como Jesus profetizou ao mudar o seu nome. Ele se tornou valoroso e inabalável. Pedro foi muito ativo durante o ministério de Jesus. Ele vivenciou muitas experiências com o Mestre. Vejamos algumas delas. Pedro andou sobre as águas, o que revelou a sua ousadia e espontaneidade, mas também sua fraqueza e falta de fé. Ele esteve presente na transfiguração de Jesus, juntamente com Tiago e João. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo. Foi ele quem tentou repreender Jesus diante do anúncio da sua morte no Calvário. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Ele ouviu diretamente de Jesus a ordem: apacenta as minhas ovelhas. Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que haviam deixado tudo o que tinham para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém com João. Inicialmente, Pedro recusou a deixar que Jesus lavasse os seus pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. Ele cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Enfim, como vemos, Pedro esteve presente em diversos momentos do ministério de Jesus. Alguns deles, nem todos os apóstolos viram. O apóstolo Pedro negou Jesus de 3 maneiras naquele dia. Primeiro, ele agiu de modo confuso e tentou desviar a atenção das pessoas mudando de assunto. Depois jurou que não conhecia Jesus. E finalmente blasfemou e, diante de todos, jurou não conhecer o Senhor. Muitas vezes, os cristãos que negam Jesus começam de forma sutil. Primeiro, apenas fingem não seguir a Jesus. Depois, apenas mudam de assunto, evitam conversa sobre Cristo. E quando menos percebem, estão negando verdadeiramente que são cristãos. Que isso fique de alerta para todos nós. Se você sente vergonha de falar de Jesus e de se assumir como cristão, você pode estar muito perto de negá-lo. Vejamos um pouco sobre o ministério do apóstolo Pedro na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro pregou o Evangelho e cerca de 3.000 pessoas se converteram. A partir daí, Pedro começou a falar corajosamente sobre Jesus por toda parte. Inicialmente, ele só pregava para judeus, mas depois Deus mostrou que o Evangelho é para todos. Pedro teve que aprender a deixar de lado o preconceito e a preocupação com a opinião dos outros. Ele foi um grande líder e muito usado por Deus de forma poderosa para realizar milagres. Até mesmo a sua sombra curava os doentes. Outro milagre em destaque é a ressurreição de Dorcas. E eu teria que fazer um vídeo aqui apenas com os feitos desse grande homem de Deus. Pedro permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora da sua morte, o que não temos relatos bíblicos. Porém, existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta de 68 d.C., assim como foi Paulo. Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Muitas lições de vida nós podemos aprender com Pedro. Uma delas é que o entusiasmo deve unir-se à fé e ao conhecimento para não se apagar. A fidelidade de Deus pode compensar nossas maiores infidelidades. Aprendemos também que é melhor ser um seguidor que erra de vez em quando e se arrepende do que alguém que não segue o Senhor. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de acompanhar mais um quadro abençoado aí do Curiosidades Bíblicas. Aquelas questões que a gente às vezes passa desapercebido, que eu sempre falo aqui que às vezes a gente nem presta muita atenção. Muito interessante esse quadro. Queremos parabenizar aqui toda a nossa equipe de produção que prepara com muito carinho todo esse conteúdo para vocês. Pessoal, agora nós temos um quadro muito interessante aqui para mostrar para vocês, que inclusive tem algumas semanas que a gente não tinha feito, né? É, isso mesmo. Passou algumas semanas aí ausente, mas que a gente está retornando hoje, que é ele. Vamos chamar a vinheta? Vamos lá! Papo Jovem na tela, produção!
nosso Papo Jovem vai estar bem jovem mesmo, cheio de informação e bem diferente, porque eu terei o prazer, a honra de entrevistar duas pessoas, nada mais, nada menos que... Fala aí. Meus irmãos! Eles estão tímidos, gente. Mas vocês vão saber o porquê. Já já a gente vai desenvolver esse Papo Jovem. Mas eu quero falar um pouquinho para quem tá em casa, né? Dá um alô aí, Marcos Paulo, pra câmera. Para quem tá em casa, dá um tchauzinho. Olá, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui acompanhando, né, participando desse programa maravilhoso. A gente ali sempre esteve assistindo. É um pouco diferente estar do outro lado, né, da televisão, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui. Espero que possa logo mais ser um instrumento de Deus aqui nesse papo jovem, rápido, mas que venha trazer coisas que edifiquem a sua vida. Amém? Amém. Mateus. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui, né, nessa entrevista, nesse Papo Jovem, muito gratos pela oportunidade. Que venha ser proveitoso para você que está aí do outro lado também. Muito bom, gente, muito bom. E nós vamos hoje desenvolver um Papo Jovem falando um pouco sobre profissão, falando um pouco sobre sonhos, falando como unir o propósito de Deus, como estar na igreja e também estudar, desafios, se preparar, né, para o mercado de trabalho. Porque hoje, pela glória de Deus, né, para a glória de Deus... Temos hoje aqui o quê? Dois médicos, médicos né? aqui no nosso programa, que estão aqui abrilhantando para falar aqui um pouco para vocês da trajetória, dos desafios, porque muitas das vezes a gente fala muito do bônus, mas também tem um ônus e não é Com pouco, certeza. E quem está em casa, eu tenho certeza que tem um sonho, algum sonho aí guardado no teu coração. E como já foi colocado aqui, que esse papo seja um incentivo para você ir avante. E nós queremos começar aqui conversando, né? Como tudo começou, como foi a paixão pela medicina, como foi essa escolha por essa profissão. Começando pelo Marcos Paulo. O amor à medicina é algo até difícil de explicar, que eu só posso dizer que foi algo de Deus para minha vida mesmo. Porque desde criança, desde pequeno, sempre me vi ajudando outras pessoas, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam em situação ali de risco de vida. E quando eu via aquelas imagens na televisão dos médicos salvando e fazendo uma cirurgia, e de repente aquela pessoa que estava ali à beira da morte, tendo a chance de voltar para casa, voltar para sua família, eu sempre senti no meu coração ali de que era aquilo que eu queria para minha vida, de forma que eu já não conseguia me ver fazendo outra coisa senão isso, né? Só posso dizer que, de fato, é um propósito de Deus, né? Deus tem seus propósitos na vida de cada um, e esse foi o propósito de Deus designado na minha vida. Amém. Mateus, fala um pouquinho aí da tua experiência, como foi essa escolha? Então, eu não comecei pela medicina, né? Eu comecei fazendo outro curso, uma engenharia, e que eu gostava muito também, mas eu sentia a falta daquilo de poder fazer algo mais por alguém, principalmente quando esse alguém estava doente, né? A gente teve situações na família em que tivemos pessoas que ficaram doentes, e esses momentos dessas pessoas pontuais, eu falo particularmente da minha avó, eu senti a necessidade, assim, e eu vi o quanto a gente precisava de alguém que pudesse ajudar na família. Eu acho que para mim ali foi o start, assim, no sentido de poder pegar e falar assim, não, no que a minha família precisar, eu vou poder fazer, e se for algo relacionado à saúde, eu vou estar lá ativamente. Eu acho que começou a partir daí. Glória a Deus, a gente pode ver aqui dois jovens falando sobre o poder de ajudar a outra pessoa, o poder de ajudar o próximo, que despertaram neles o sentimento, o desejo, né, de poder se profissionalizar nisso para poder, de fato, com muita propriedade, poder ajudar alguém, né? E eu acho muito interessante que, no nosso caso, isso fica alinhado à nossa fé cristã, né? Porque, junto ao conhecimento da medicina, alinhado à fé cristã, isso tem um poder extremamente, próximo, né? numa coisa assim que não tem nem explicação.
E eu queria saber nesse momento, Marcos Paulo, assim, de você, primeiramente do Marcos Paulo, qual foi assim, um momento mais desafiador dessa tua caminhada? Que a gente que te acompanhou, a gente sabe que você teve que viajar, que você teve que estar longe da família, né? Talvez esse, inclusive, possa ser um dos momentos mais difíceis. Mas para você, qual é o momento que você elege assim, como um dos mais difíceis, mais desafiador dessa caminhada? Sem dúvida, um momento da qual eu considero mais desafiador foi quando, enquanto já trabalhando, né, exercendo a profissão como médico, o Senhor me colocou cara a cara ali no setor, trabalhando ainda no auge da pandemia do Covid-19, e o Senhor me colocou numa situação na qual eu me vi tendo que tomar decisões importantes que poderiam influenciar a vida de alguém que era muito próximo a mim. Muitas vezes é mais fácil agir sem a emoção, agir apenas ligado ali como um médico mesmo, que é natural que a gente não tenha tanto proximidade, às vezes até para tomar as decisões de forma mais lógica. Mas em um dia o Senhor me colocou frente a frente, tendo que cuidar de alguém que era muito próximo a mim. Então não é fácil a gente tomar uma decisão, principalmente no contexto do Covid, por exemplo, acerca de vamos entubar, não vamos entubar uma pessoa. Isso, com certeza, foi um dos maiores desafios na qual eu já passei durante esses momentos de trabalho, né? Foi um dia, inclusive, a qual me recordo, liguei para a minha família, liguei para os meus pais, que são pastores, e falei: pai, mãe, orem por mim, porque nesse momento eu estou entubando o irmão da nossa igreja. Estou aqui acompanhando esse caso. Então, não era uma decisão fácil, porque não se tratava ali de uma vida muito importante, não desmerecendo todas as outras, é claro, mas se tratava ali de alguém muito próximo a mim, na qual eu também conhecia a família. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nesses momentos, mais do que todos os outros, a gente sente a responsabilidade, o peso da profissão, na qual não se trata de manequins, não se tratam de bonecos, são pessoas, são vidas na qual a gente lida. E, graças a Deus, o Senhor me deu vitória nessa situação. A gente pôde sair vitorioso ao final de tudo. Mas, com certeza, foi um dos momentos mais desafiadores. Eu agradeço a Deus por ter me dado forças naquele momento, porque a gente não é fácil. Algo que exige bastante da gente, do psicológico, da força física. Então, nessas horas, a gente tem que recorrer a forças que são maiores que a gente. No caso, recorrer ao auxílio de Deus. Mateus, para você, quais foram os maiores desafios? Mateus, que está agora aí terminando concluindo, né, iniciando a caminhada de fato na profissão, mas para você, Mateus, até hoje, nessa caminhada, quais foram os teus maiores desafios, assim? Olha, eu acho que, assim, um desafio que eu não poderia deixar de falar é o desafio de continuar como cristão que a gente tem no ambiente universitário. E quando você pega esse desafio de continuar sendo cristão no ambiente universitário e você se coloca longe da sua casa, em uma cidade distante, aí você vê que esse desafio ele fica dobrado. Porque muitas vezes a gente está atarefado com coisas da faculdade, pensando em prova, pensando em assunto que a gente tem que estudar, e você, em certos momentos, você pensa assim: nossa, eu tô sem vontade hoje de ir na igreja, e você vê que é nesses dias que você mais tem que ir, é nesses dias que você mais tem que se refugiar na igreja. E eu não poderia deixar de citar esse, né? Porque eu creio que a gente chegou onde chegou e creio que ainda iremos mais longe, e tudo com a graça do Senhor. Amém. Né? A gente teria muita coisa para falar aqui, muito assunto, mas como o nosso tempo é bem resumido, para a gente encerrar o nosso papo jovem aqui, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra, primeiro Marcos Paulo, depois Mateus, para quem está em casa e tem esse sonho. A gente sabe que alcançar essa meta envolve muito estudo, muita renúncia, né? O Marcos Paulo hoje está fazendo residência lá em São Paulo, então envolve muita renúncia mesmo, muita dedicação, mas que também com a graça de Deus é possível. Então que vocês venham deixar uma palavra para essa juventude que está em casa assistindo vocês sobre essa trajetória e sobre a possibilidade de chegar lá.
Então, aqui uma palavra para você que tem um sonho. Eu não me refiro agora, nesse momento, só aos irmãos que têm um sonho de cursar medicina, mas que tenham qualquer outro sonho. O primeiro de tudo é sempre estar alinhado com a vontade de Deus, que você possa sempre estar orando, buscando o discernimento do Senhor, sabendo que é isso mesmo que Deus quer para a sua vida, porque Deus nos usa como instrumento aonde quer que nós estejamos. Então, Ele vai usar você na igreja, mas Ele também vai te usar fora dela. Ele vai usar você na sua profissão, aonde quer que você esteja, seja no hospital, seja trabalhando ali como advogado, defendendo uma causa, ou seja, onde você estiver, o Senhor vai te usar, Ele vai usar aquilo que você tiver para o crescimento da obra dEle. Então, estar alinhado com a vontade do Senhor é primordial. E segundo, que não é fácil, requer esforço, requer sacrifício. Muitas vezes você vai ter que abdicar de momentos com a sua família, vai ter de abdicar de momentos de diversão com seus amigos, momentos de lazer que você vai ter que ficar ali recluso, muitas vezes segurando um livro, estudando. Então, o esforço é tremendo. Você só não pode abdicar de Deus, porque Ele é quem vai te guiar, Ele é quem vai te dar forças para não desistir. A caminhada vai ser longa, vai aparecer várias dificuldades, vai aparecer momentos, convites que vão tentar te puxar para fora, para a direita, para a esquerda, mas se você seguir firme no Senhor, seguir empenhado, seguir ali com um foco, um objetivo, sempre orando, com certeza você vai chegar aonde você quer chegar, você vai chegar naquilo que Deus tem para você. E como a Bíblia sempre nos diz, aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, talvez nesse momento você se veja sem capacidade, se veja pensando, isso não é para mim, eu não dou conta, eu não vou conseguir. São pensamentos naturais na cabeça do ser humano, pensamentos que inclusive eu mesmo já tive, pensando, onde que eu vou conseguir estudar fora, onde que eu vou conseguir passar numa universidade federal, isso não é para mim, eu não dou conta. Era o primeiro pensamento que eu tinha na minha cabeça. Mas eu pude ver ao longo dessa caminhada que o que o Senhor tem para a gente é sempre maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós planejamos. E tudo aquilo que eu achei que não era capaz, o Senhor me mostrou que com a força dele eu podia alcançar. Então, se eu conseguir, eu que não tenho nada de especial, nada de melhor que os outros, com certeza você também tem essa capacidade. Amém. Mateus? Bom, minha palavra é que você não desista. Independente de qual seja o seu sonho, se for a medicina ou se for qualquer outro sonho, não desista. Entregue o seu caminho ao Senhor. E principalmente, eu vou estudar para fazer curso tal, mas não abdique da obra do Senhor. É algo que eu sempre tive em mente. Eu vou faltar ao culto de domingo para eu estar estudando. Não faça isso, entendeu? Não faça isso, porque aí você não vai estar plantando bênção. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, se dedique, vá em busca daquilo que você quer. E o Senhor, Deus, Ele é muito maravilhoso, porque Ele monta o caminho certinho e Ele coloca todas as peças no seu lugar no determinado tempo, tá bom? Então, prossiga, e nós não somos melhores do que ninguém, todos são capazes, e se Deus deu essa bênção para nós, Ele pode dar para qualquer um, conforme a vontade dEle, tá? Então, prossiga. É isso aí, pessoal. Nós podemos observar o quanto que Deus é fiel Amém. com quem é fiel com Ele. Nós não temos dúvidas de que quem prioriza o reino de Deus também é priorizado. Deus também abre as portas, Deus também coloca em caminhos certos, e eu tenho certeza que Deus também tem grandes coisas para a sua vida. Você que está assistindo, essa é uma fase que a juventude é tomada por dúvidas, porque envolve muitos momentos de decisões, a qual podem acarretar aí consequências aí para o resto da sua vida, e a gente sabe o quanto que é difícil tomar algumas decisões, como já foi colocado aqui, o poder da decisão, inclusive dentro da profissão, mas nós queremos deixar essa mensagem para que você não desista do seu sonho, do seu projeto, coloque Deus na frente. Eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a sua história. Amém. Nós encerramos aqui o Papo Jovem, que foi super abençoado, edificante, né? Sou suspeita para falar, mas estou muito feliz com a presença deles aqui e com tudo que contribuíram para nós
a partir desse Papo Jovem. Então, que Deus continue abençoando os meus irmãos, né? E a todos que estão aí em casa também. Mas não sai daí não, que a gente está encerrando o Papo Jovem, caminhando para encerrar esse bloco, mas a gente vai encerrar com um louvor abençoado. Fiquem ligadinhos aí conosco.